Todos encontraram Efésios capítulo 2, Amém. versículo 8. Quem pode vir depois de mim? Porque pela graça sou salvo, Pela graça sou salvo, mediante a fé, mediante a fé. e isto não vem de mim, E isso não vem de mim, é o dom de Deus, é o nome de Deus. não de obras, Não de obra, para que ninguém para que ninguém se glorie, se glorie. porque somos feitura dele, Porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu tenho aqui um pequeno assunto e eu queria que você dissesse. Diga: eu nasci de um propósito, para um propósito. para um propósito. É o que o texto está dizendo. Nascidos de propósito para um propósito. Isso quer dizer que você e eu não somos um erro, né? Ah, minha mãe errou. Não, ela não errou nada. Você não é um acidente. Você nasceu de propósito para um propósito. Diga: eu nasci de propósito para um propósito. Mas eu vou ler de novo o versículo que eu li. O versículo diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. O foco do texto que nós lemos é a graça. O foco principal aqui é a graça. Ele diz que eu sou salvo pela graça. É engraçado isso, né? Salvo pela graça e não pelas obras. Diz que isso não vem de vós, é um dom. Dom é um presente. Isso quer dizer que a salvação não é uma recompensa. Há muitas pessoas dizendo que vai para o céu e vai ser recompensado com a salvação. Não. A salvação não é uma recompensa. A salvação é um presente. Presente você não gastou para tê-lo, tá bom? Alguém pagou para dar para você. Não é de graça, é pela graça. Só que não precisa fazer nada por ela, porque é presente. Olha o versículo 9 aqui, irmão. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. Meu Deus. Quebra, Jesus, quebra. Irmão, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Então quer dizer que as boas obras não me salvam? Não. Glória. Agora, se, observe, vou usar aqui linguagem jurídica, observe. Se as boas obras não me salvam, as más obras não tiram minha salvação. Uau! Irmão, isso é lógico. Você está me entendendo? Se as boas obras não me salvam, porque se me salvasse eu me gloriar. Agora, se as boas não podem me salvar, as más não podem deixar eu perdido. É o que está aqui. E eu não posso ir ao encontro, ou de encontro ao que está aqui. Olha o que o versículo 10 diz. Porque a palavra porque é uma conjunção. Ela liga o versículo 9, 8 ao 10. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão, no princípio, preparou para que andássemos nela. Vou ler de novo porque os irmãos não estão entendendo. Porque
somos feitura dele, criados em Cristo. Pegou aí, irmão? O texto está dizendo quem somos. E quem é que somos? Somos feitura dele, criados em Cristo. Então, quem que Cristo é de Deus? Quem que Cristo é de Deus? Filho. E o que é que nós somos de Deus? Filho. O texto está dizendo que nós somos filho de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Levante a mão. Glória a Deus. Somos filhos. Só que o texto também diz quem somos. E ele diz uma outra coisa. E para que nós somos? Vou ler de novo. Porque fomos feitura dele, criados em Cristo. Fala de quem somos. Agora, para boas obras que foram preparadas de antemão para que andássemos. Então o texto está dizendo quem somos e para que nós somos. É isso que o texto está dizendo para nós. Somos salvos pela graça para ser alguém. Salvo pela graça para ser alguém. Agora, por essa mesma graça, recebemos a capacidade para fazer aquilo que desde antigamente foi preparado para que fizéssemos. Eu quero que você entenda, eu quero que você me compreenda o que o texto está dizendo para nós aqui essa noite. Está falando que nós somos filhos e que há um plano de Deus para nós e que nós agora recebemos a graça. Irmão, ser salvo é fácil, salvar alguém é fácil. Jesus fez o que? Saiu do céu, veio à terra, 33 anos, 3 anos e meio trabalhou, morreu na cruz para darmos a salvação. Pagou o preço. Então foi tudo pela graça. O mesmo poder operado pela graça por meio da fé para nos salvar é o mesmo poder operado pela graça por meio da fé para a gente fazer as obras que foram preparadas para nós fazer. Então tudo é pela graça. A graça que nos salvou é a graça que nos vai dar capacidade para fazer aquilo que foi preparado para nós fazer. Tem alguém me entendendo aí? Aleluia. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Quem somos está acima ou abaixo do propósito, do que tem para ser feito. Quem somos está acima ou abaixo daquilo que é para ser feito. Está acima. Porque tudo que eu vou fazer deve fluir daquilo que eu sou. Você entende? Se eu não reconhecer que eu sou filho de Deus, eu não vou fazer o que o meu pai mandou fazer. O empregado vai embora, pede conta, agora o filho nunca vai. Vai? Não. Se verdadeiramente o filho vos libertar, acabou. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Agora, irmãos, aqui o texto está dizendo para nós que nós somos filhos e agora nós temos alguma coisa para nós fazer. Temos um propósito para nós fazer. A gente já sabe que o nosso nascimento não foi um acidente. O nosso nascimento foi de propósito para um propósito. É isto que eu estou querendo passar para você aqui esta noite. Tá? Agora, Jesus lá em João 4:34, ele diz assim: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Essa história, não vou contar. Jesus estava conversando com a Maria Samaritana, com a samaritana, o discípulo foi à rua comprar comida. Quando eles chegaram, Jesus quer comer? Não, não quero. Por quê? Alguém lhe deu comida? Não. E o que foi?
a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Aí depois lá em João capítulo 20, versículo 21, ele disse assim: assim como meu Pai me enviou para realizar a sua obra, eu envio vocês para realizar a minha obra. Então, a comida de Jesus era o quê? Fazer a vontade de Deus e realizar a obra. Qual é a nossa comida? Qual é a nossa comida? Irmão, quando a gente não come, a gente fica fraco. E quando a gente come, fica forte. Fica ou não fica? Fica. Me perdoa, mas eu preciso dizer uma duas coisas de pegar aqui hoje. Eu sei que daqui a pouco a gente vai comer. E quando a gente não come, a gente fica fraco, desmaia. A comida nos fortalece. A comida nos fortalece, nos dá ânimo, tá? Quando você deixa de fazer alguma coisa, você fica ocioso, preguiçoso. Sabia disso? Porque nós nascemos para fazer alguma coisa. Quando a pessoa para de fazer alguma coisa, ele fica ocioso, preguiçoso, tá? Ele perde o foco, perde energia. Então nós estamos querendo dizer que Jesus falou que quando ele faz a vontade de Deus, ele está comendo. Quando ele faz aquilo que foi projetado para ele fazer, ele está se alimentando. E ele vai ficando forte. Por que a gente cai em tentações? Porque a gente para de comer. A gente muda o foco. A gente vai fazer outras e outras e outras coisas. O que Deus planejou? Não tenho tempo para dizer, foi tanta coisa. Mas quero dizer para você, o que Ele planejou de antemão, desde a fundação do mundo, é para nós fazer. Agora, se nós não fizer, não será feito. É simples assim. Agora deixa eu dizer duas verdades para você. A primeira, diga assim comigo: o julgamento não será sobre o que eu fiz, mas sim sobre o que eu deveria fazer segundo o plano original. O julgamento não é sobre o que eu fiz, porque eu posso fazer qualquer coisa. Julgamento, para ser recompensado, é sobre o que eu deveria fazer de acordo com o plano que Deus estabeleceu. Porque se eu fizer qualquer coisa que Deus não estabeleceu, não tem recompensa de Deus. Posso ter recompensa de outras áreas, mas de Deus não terei. Então o que vai pesar na balança? É o que Deus me chamou para fazer. Se você não fez, problema seu. Lembra dos talentos? Que um granjeou fez 10, outro granjeou fez X, 4, e outro granjeou nada, enterrou, ficou com medo. Então o julgamento é sobre o que ele deveria fazer. Aquele homem comeu, aquele homem dormiu, aquele homem trabalhou para ele, talvez pescou, mas ele foi inútil, porque o que ele deveria fazer é multiplicar o talento do seu Senhor. Então o julgamento sobre nós é sobre aquilo que Deus designou para nós fazer, tá bom? Eu disse que não vou lhe atormentar hoje, porque eu preciso concluir. Mas eu tenho uma verdade para dizer para você, ou duas verdades. Primeiro, quem mais está interessado em você cumprir a sua tarefa designada por Deus é Ele mesmo, tá? Pastor Celso, qual é a pessoa em Goiânia mais interessado em um alvo dar certo? Quem é o homem mais interessado? É o Senhor, que é o Pai dele. Se possível, dá o que tem e o que não tem, para que dê certo. E Deus, irmão, a tarefa é dele. Ele é o dono da obra. Ele vai fazer tudo que estiver ao seu alcance para você fazer. Lembra da graça que lhe salvou e a graça que lhe capacita? Tudo é sobre ele, não é nada sobre nós. E a segunda verdade que eu gostaria de dizer para você sobre isso, tá? Cumprir o teu chamado não é um acidente, não é da noite para o dia, é uma jornada, tá? É uma jornada. Passa 1 ano, 2, 10, 50, é uma jornada. Todo dia você está fazendo alguma coisa. E em terceiro lugar, que eu quero afirmar isso,
para cumprir o teu chamado, o teu propósito, Deus já te deu dons. Vou citar o texto para os irmãos. O que Paulo disse aos romanos? O que Paulo disse aos romanos? Tá? Que Deus deu dons aos homens. Então esse texto aqui, que quero dizer para você, primeiro, a pessoa mais interessada em cumprir o teu chamado é Deus. Segundo, o teu chamado não termina hoje, ele não é de uma hora, ele não é de um mês, ele é a tua vida inteira. E por último, Deus já te deu o que você precisa para você cumprir o teu chamado. É quase isso, mas é Romanos mesmo. Quase isso. Eu tenho uma verdade ainda para dizer para você antes de nós concluir. Diga assim: eu tenho um propósito. O teu propósito, o teu chamado foi feito, escolhido antes do teu nascimento. Antes que você fosse formado, Deus já tinha reservado algo para você fazer. Agora deixa eu dizer aqui uma coisa para você. Quando nós desviamos do propósito que Deus estabeleceu, pastor Wellington, e eu decido fazer outra coisa fora do meu chamado, quem vai pagar o pato é a nossa descendência. 1 Samuel, a partir do versículo de número 21, 1 Samuel capítulo 2, versículo 21, está dizendo que o profeta chegou a Eli e disse: Eli, eu te chamei. O Senhor te chamou, ó, no ventre ainda da esposa de Jacó, eu separei os levitas para serem sacerdotes. Separei a família de Arão para ser sacerdote. Só que agora eu me arrependo de ter dito que nunca faltaria varão para ser sacerdote. Eu digo para ti, 1 Samuel 2, 28, 29, 30 a 31. O Senhor diz assim: Eli, quando os varões da tua casa estiverem varonil, 18, 25 anos, todos irão morrer. Nunca um varão ficará velho na tua casa, para que ninguém lhe oferte um sacrifício. Os irmãos sabem da história. A família de Eli foi destruída, os filhos de Eli foram destruídos, e Deus levantou uma outra pessoa, Samuel, que não tinha nada a ver com a família de Eli. Lembra de Salomão, o homem poderoso aí, sábio, e o Senhor disse assim: Salomão, eu disse que na descendência do teu pai nunca faltaria um homem no trono, só que eu me arrependo disso. Eu só não vou rasgar o teu reinado hoje por amor a Davi, mas quando tu fechar os olhos, vou dividir o reino. E caiu na mão de Roboão toda a tragédia. Quero dizer para você, as nossas decisões ao longo do nosso chamado devem sempre cair para o lado do plano, para o lado do projeto, para o lado da escolha de Deus, para que nossos filhos não sofram, para que os nossos filhos não padeçam nenhum problema. O Simão